Era uma vez uma viúva pobre e ela tinha um filho, Jack, e uma vaca, Belianca. A vaca dava leite todas as manhãs, e mãe e filho vendiam no bazar, e viviam assim. Mas uma vez Belianca não deu leite, e eles não tinham comida. Mamãe decidiu vender a vaca e abriu uma loja com os lucros. Jack segurou as rédeas e conduziu a vaca ao mercado. Assim que ele chegou, conheceu um velho maravilhoso. Ele disse que gostaria de trocar a vaca de Jack por feijão. E com essas palavras ele tirou do bolso um punhado de uns feijões estranhos. O velho disse que esses grãos são mágicos. Eles precisam ser plantados à noite, e pela manhã eles vão crescer até o céu. Jack ficou muito interessado e concordou. O menino voltou para casa mais cedo. Mamãe ficou muito brava que ele deu a vaca leiteira de toda a área por um punhado de os feijões nojentos. Mas Jack lembrou-se das palavras do velho e decidiu que não havia nada a fazer e plantou o feijão no quintal. Ele subiu para o sótão, triste e adormeceu. De manhã, Jack acordou e viu algo parecido com uma grande árvore no quintal. E isso, ao que parece, seus feijões brotaram. E o enorme caule continuou a crescer para cima até chegar ao céu. Jack saltou no tronco e subiu como uma escada. Ele escalou, até que, por fim, alcançou o céu. Lá ele viu uma estrada longa e larga que o levou a um enorme castelo. Jack foi até o portão e bateu. O portão se abriu e uma mulher alta apareceu na soleira. Gaguejando de medo, o menino pediu algo para o café da manhã. A giganta o deixou entrar, mas o avisou para não chamar a atenção do marido, porque ele é um canibal. Ela levou Jack para a cozinha. Mas antes que ele tivesse tempo de comer metade do seu café da manhã, de repente toda a casa estremeceu com os passos de alguém. O menino não ficou surpreso e imediatamente saltou para a fornalha. E naquele exato momento o canibal entrou na sala. Bem, ele era tão grande quanto uma montanha. O canibal tirou 2 sacos de ouro de um baú enorme e sentou-se para contar as moedas. Ele contou e contou. Finalmente começou a cochilar e começou a roncar. Então Jack saiu lentamente do forno, passou pelo canibal, pegou um saco de ouro e correu para o talo de feijão. Ele jogou o saco no chão e começou a descer a haste cada vez mais, até que finalmente se encontrou em sua casa. Jack contou à mãe tudo o que havia acontecido com ele e entregou-lhe um saco de ouro. Eles começaram a viver com o dinheiro que estava na bolsa. Mas por fim o saco ficou vazio e Jack decidiu tentar a sorte mais uma vez no topo do pé de feijão. Uma bela manhã, ele se levantou cedo e escalou um pé de feijão. A esposa do comedor de homens estava na soleira do enorme castelo. Ela disse que não o deixaria entrar, porque da última vez seu marido tinha perdido uma bolsa de ouro. Mesmo assim, ela teve pena do pobre menino e o deixou entrar no castelo. De repente, os passos de um gigante foram ouvidos, e Jack novamente se escondeu na fornalha. O canibal entrou e disse à esposa para trazer a galinha que bota os ovos de ouro. A giganta trouxe, e o ogro mandou a galinha botar e ela botou o ovo de ouro. O gigante satisfeito começou a balançar a cabeça e roncar. Então Jack saiu do forno, pegou o frango dourado e correu para o pé de feijão. O menino voltou para casa. Ele mostrou à mãe uma galinha maravilhosa e eles começaram a viver vendendo ovos de ouro. Mas logo pareceu a Jack que isso não era suficiente. E ele novamente decidiu tentar a sorte no topo do pé de feijão. Desta vez, o menino subiu no castelo pela janela. Ele pulou em um caldeirão de cobre e se escondeu. O canibal e sua esposa entraram na sala. O gigante cheirou o menino e correram para procurá-lo no forno. Mas ele não estava lá. Eles procuraram em todos os cantos e recantos, mas não pensaram em olhar para o caldeirão de cobre. Desesperado para procurar, o ogro ordenou à esposa que trouxesse uma harpa dourada e a colocasse sobre a mesa. O canibal roncou com seus belos sons. Então Jack saiu silenciosamente do caldeirão, agarrou a harpa dourada e correu para a porta. Mas a harpa tocou alto e acordou o canibal. Jack correu de ponta cabeça,
saltando sobre um pé de feijão e o gigante em sua perseguição. Jack desceu para sua casa e gritou para sua mãe carregar o machado. A mãe saiu correndo com o machado nas mãos. O menino agarrou o machado e começou a picar o pé de feijão. O ogro sentiu a haste balançar violentamente e parou. Então Jack atacou novamente com o machado e cortou o pé de feijão. Ele balançou e desabou, e o ogro caiu no chão e se espatifou. Daquele dia em diante, Jack e sua mãe nunca mais conheceram a pobreza. Mas o menino lamentava muito que, por causa da ganância, quase pagassem com a vida. Ele prometeu que nunca mais roubaria e trabalharia muito para o bem da família. Há muito tempo atrás, em um pequeno reino, vivia um rei que gostava de se vestir mais do que qualquer outra coisa. Ele poderia passar dias inteiros no camarim, se exibindo na frente do espelho com vestidos novos. Assim, para cada ocasião da vida, seja uma ida ao teatro ou apenas um café da manhã, o rei preparou os melhores tecidos e vestes. E então, um dia, 2 vigaristas chegaram ao reino. Nas ruas da capital, eles ouviram falar de um rei que adora se fantasiar. E então um plano astuto amadureceu nas mentes dos enganadores. Eles decidiram se passar por tecelões capazes de fazer um tecido maravilhoso, melhor do que nada poderia ser imaginado. E para que o rei definitivamente prestasse atenção neles, os golpistas espalharam o boato de que seu tecido tinha propriedades mágicas. É completamente invisível para aqueles que são impenetravelmente estúpidos. Quando o monarca ouviu sobre os incríveis tecelões que surgiram em seu reino, ele ficou muito feliz. Afinal, ele finalmente teve a oportunidade de entender qual dos conselheiros e súditos reais é estúpido. No dia seguinte, o rei convocou os tecelões, regou-os com ouro e ordenou que ele costurasse o melhor vestido com tecidos mágicos e fios de ouro. Então os enganadores pegaram todos os materiais valiosos, pegaram o ouro e começaram a trabalhar. Eles se sentaram nas máquinas reais vazias e começaram a fingir que estavam costurando um vestido mágico para o rei. O boato sobre o tecido estranho se espalhou por todo o reino, e todos queriam ver. O próprio rei não foi exceção. Ele realmente queria dar uma olhada no vestido, mas tinha medo de ser estúpido e simplesmente não ver o tecido. E assim o monarca decidiu enviar a ele seu conselheiro mais sábio, o mais inteligente e honesto de todos. Quando o velho conselheiro veio para a oficina, ele viu como os enganadores estavam trabalhando atrás de máquinas vazias. Eles ergueram um vestido inexistente, endireitaram dobras invisíveis e exaltaram designs falsos. Então o conselheiro, com medo de parecer um idiota, fingiu ver o vestido também. Voltando ao reino, o velho não encontrou forças para admitir que não tinha visto nada. Portanto, ele relatou ao rei que o tecido era magnífico. O ministro acompanhou o assessor das tecelãs. Ele olhou para as máquinas vazias da mesma maneira e teve medo de ser realmente estúpido e indigno de seu lugar. Então o ministro voltou ao rei e elogiou o tecido ainda mais do que o conselheiro. Por fim, o rei decidiu admirar a própria curiosidade, até que foi retirado da máquina. Ele veio para os tecelões com todo um séquito de cortesãos. Mas nem o monarca nem os conselheiros viram o vestido. Porém, cada um deles começou a admirar a roupa, imaginando que todo mundo estava realmente vendo o tecido. Satisfeito com o resultado, o rei concedeu a cruz do cavaleiro astuto e concedeu-lhes o título de tecelões da corte. E então chegou o dia em que você poderia colocar uma roupa nova. Os tecelões rebeldes se ofereceram para reunir o rei eles mesmos. Eles vestiram o governante com calças inexistentes, depois uma camisola e um cafetã invisível. E toda a nobreza que assistiu ao processo apenas disse o quão bonito era o traje e como foi para o rei. Por fim, o monarca saiu para a rua. Os súditos já haviam se reunido ao redor, esperando ver o magnífico traje do rei. No entanto, nenhum dos que vieram não admitiu que não viram nada. Quando de repente um menino apareceu no meio da multidão e exclamou que o rei estava nu. A multidão ouviu essas palavras e todos ao redor começaram a rir do governante. O monarca percebeu que havia sido enganado, mas continuou sua marcha, como convém a um rei. E sua comitiva ainda sustentava o manto, que de fato não existia.